Oi pessoal, e nós estamos aqui hoje com mais um episódio da nossa série do nosso podcast Tocadores de Negócios, e o nosso convidado de hoje é ninguém mais ninguém menos do que o Sérgio Gabrielli. Ele é diretor da Academia Original na Escola Germinari. E lembrando que a Escola Germinari, dentro da Escola Germinari, as academias, elas representam os negócios do grupo e os estudantes, eles são preparados para atuar nessas frentes. E o Gabrielli, ele tem vasta experiência em empresas da área financeira, como o Itaú e o Bank Boston, e ele contará pra gente um pouco sobre a formação acelerada dos nossos futuros tocadores de negócio com foco em finanças. Tudo bem, Gabrielli? Tudo bem. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite Obrigado hoje. a vocês pela oportunidade. É sempre um prazer. Então, Gabrielli, eu queria saber um pouquinho, fala para mim, né? Então, qual a sua trilha de vida até chegar a diretor da Academia Original no Instituto Germinari? Falar um pouquinho pra gente como a sua história de vida e sua experiência profissional contribuíram para a formação do que chamamos de tocador de negócios. Olha, para falar um pouquinho do profissional, eu queria falar um pouquinho antes do pessoal, né? Eu tenho que contar uma coisa, uma coisa que eu não queria que acontecesse para ninguém, mas eu com 17 anos briguei com meu pai. E claro que quando a gente briga em casa e coisa, a vida fica um pouquinho mais difícil, né? Só que na verdade isso acabou sendo uma força, me dando assim muita gana, muita vontade para provar que eu que eu podia fazer por conta própria. Então, essa parte da minha vida é super importante, foi uma grande guinada, né? E aonde aí eu fui procurar realmente, né, desafios, né, e isso me ajudou extremamente, tanto no final da minha vida estudantil, né, como na minha vida profissional. Isso me deu assim um caminho, né, para estar fazendo. E graças a Deus, durante essa minha vida profissional, eu fui encontrando pessoas que foram me ajudando. Até um dos grandes motivos que me chama a atenção de estar aqui na Germinari é isso, conseguir devolver um pouco para os alunos o que os nossos pais, dentro do mercado, foram me passando. Então, eu queria contar alguns episódios que foram marcantes para mim, para contar um pouquinho dessa vida. O meu primeiro episódio marcante, eu fazia engenharia, não sabia nada, né? Quando você entra numa escola de engenharia, você não sabe nada, primeiro, segundo ano, são matérias extremamente técnicas, não te ensinam nada, mas eu jogava futebol no acampamento dos engenheiros. E, na verdade, a gente acabava fazendo amizade com as pessoas mais velhas. E uma dessas pessoas me levou para trabalhar na empresa dele. Eu acho que muito por favor, por coisa, só que na verdade eu sabia que eu tinha essa dívida. Então, nossa, eu me desdobrei, essa pessoa, queria até citar o nome dele, chama Dirceu Carlos da Silva, a empresa chamava de Casil, e eu fui trabalhar de estagiário nessa empresa. E, na verdade, ali foi o meu primeiro contato com o profissional. Ali eu não aprendi nada de técnica que eu fosse usar depois da minha vida, mas aprendi a lidar com pessoas, aprendi a respeitar, né, uma hierarquia. Então isso foi magnífico. Então são pessoas que vão te marcando na vida e te dando direcionamento, que o mais importante era trilhar ter gana para conseguir as coisas. E nessa empresa foi aonde eu falei, olha, Dirceu, pelo amor de Deus, eu não gosto de engenharia. E ele falou, não tem problema, você está aqui me ajudando, eu peço para você aqui continuar me ajudando, mas me conta o que você quer fazer. Eu contei para ele que eu queria ir para a área de informática. E ele falou, não, então faz uma coisa, eu te pago um curso à noite, era uma extensão universitária, e você continua me ajudando aqui. E aí foi que é aquela coisa que você tem que se sacrificar um pouquinho para estar
está conquistando as coisas que você quer. Então foi ótimo, depois de 2 anos eu acabei saindo da empresa, assim, com portas abertas, e sempre ele me falando, olha, se você vamos dizer, conseguir fazer carreira nessa nova área que você vai, muito bem, se você não conseguir, você volta para cá. E eu sempre, olha, não vou nem falar quanto tempo faz, mas eu sempre, por incrível que pareça, né, eu sempre posiciono ele aonde eu estou, o que eu estou fazendo, então virou um amigo para sempre, né? Então essa foi a primeira coisa. Então daí eu tiro o quê? A vontade, a necessidade, a abrir mão de coisas para conquistar. Então esse foi o meu primeiro ponto. Meu segundo ponto é quando eu fui fazer, né, eu tinha feito esse curso de extensão universitária e prestei o curso de trainee do Itaú. Quer dizer, eu estava contratado e voltei a ser trainee, né, praticamente estagiário. E eu lembro que eu fui conversar no Itaú, eu acabo indo muito bem nessas provas de lógica, né? Então a primeira fase do Itaú era uma prova dessas tipo um vestibular, mas a segunda fase era uma entrevista. Nessa segunda fase, e eu fui lá e eu falava assim, eu tenho que falar para o cara, eu não tenho nada para dar, nunca tinha trabalhado com informática, tinha feito um curso, tinha trabalhado 2 anos e pouco com engenharia, que eu ia jogar fora aqui, e eu precisava falar que eu tinha alguma coisa para oferecer, e eu falava, você não tem nada. E nessa entrevista eu comecei a conversar e o cara me perguntou, o que você tem para oferecer para o banco? E aí eu falei, que vergonha agora, não vou fazer nada. Eu falei assim, a única coisa que eu tenho para oferecer para o banco é vontade. E ele falou assim, você está contratado, começa na segunda-feira. Olha. Então é uma coisa que, tecnicamente, eu não tinha nada. Eu tinha um cursinho que eu tinha feito, 1 ano e meio de curso à noite, mas eu acho que a vontade chamou a atenção. E, na verdade, é o Michel, eu nem tenho tanto contato com ele hoje, mas ele me contratou para entrar na época, chamava Itaú Data, e eu entrei na área, fui trainee da Itaú Data na área de informática. Terceiro ponto que eu queria falar, e aí eu acho que é muito importante, depois dessa parte do Itaú, eu fui para o Banco Francês, mas foi com um rapaz que tinha trabalhado comigo, foi meu padrinho de casamento, o Luiz Fernando, ele me levou para o Banco Francês e tal, mas no Banco Francês foi uma coisa que aconteceu que vale a pena a gente tá conversando. No Banco Francês, eu trabalhava na área de informática, apresentei um trabalho na tesouraria, eu já trabalhava na área de informática, mas com produtos voltados à área financeira. E aí eu trabalhei um pouquinho com a área financeira e apresentei o resultado final do nosso trabalho, né, que era uma análise de um sistema, que a gente ia reformular o sistema de renda fixa, e quando eu apresentei essa pessoa chama Cássio Casseb, ele me chamou, falou, você não quer ficar aqui na área financeira? E era o meu sonho ir para a área financeira, né? Aí eu falei, claro que quero. Aí ele falou, então você vai lá, pede as contas para o seu chefe que eu te contrato aqui. Aí eu falei, Cássio, pelo amor de Deus, eu vou casar daqui 3 meses. Nossa. Eu não posso correr esse risco, não sei o quê, eu não tem problema, deixa lá que eu vou conversar lá com o meu chefe para ele me liberar, aí você me contrata, não preciso pedir as contas. E eu fui conversar com o meu chefe falou que era melhor eu ficar na área de informática do que para a área financeira. Mas, gente... Aí eu fui conversar com o Cássio e ele me falou assim, você duvidou de mim, agora eu não quero mais você. Aí eu falei, puta, perdi a chance da vida de ir para a área financeira, né? E, na verdade, eu falei para ele, puta, Cássio, você me enfeitiçou, eu quero ir para a área financeira. Ele falou, então tá bom, pede as contas lá que eu arrumo um emprego para você em outro lugar. Era mentira. Eu pedi as contas, quando eu pedi as contas, ele foi conversar com o meu chefe, falou, já que você vai perder ele, deixa ele vir para cá. E eu mudei para a área financeira e trabalhar no Banco Francês. Mas foi uma coisa muito legal. E o quarto ponto que eu quero conversar, que eu acho que aí é o principal,
Eu trabalhei no Banco Francês, aí teve alguns imprevistos lá no Banco Francês, trocou a diretoria, e eu acabei indo para o Boston. Né? Na verdade, era um amigo do meu diretor que estava saindo do Banco Francês, estava indo para Coimbra e me indicou para o Marco Rô, que trabalhava no Boston, e eu acabei indo para o Boston. E em 3 meses do Boston, mudou tudo no Boston. Igualzinho tinha acontecido no Banco Francês. E eu olhei e falei, essa pessoa, hoje é o que eu considero meu pai no mercado financeiro, chama Marcelo Stoyer, ele foi lá ser contratado para ser o braço direito do Henrique Meirelles no Boston. E em 3 semanas de Boston, ele trouxe lá 3, 4 pessoas. E eu falei, putz, esse cara vai acontecer igual lá no francês, vai começar a mudar isso aqui. Falei, putz, eu vou embora. E aí pedi para conversar com ele, falei, Marcelo, putz, legal, gostei de você, tal, mentira, né, que eu estava desconfiado, mas, putz, eu tô saindo. Ele falou, mas por que você está saindo? Falei, não, putz, eu acho que você está trazendo as pessoas da sua confiança, não sei o quê, tal. E ele falou, você tem meia hora para conversar comigo? Falei, tenho. Aí conversei com o Marcelo falou, eu vou contar para você o que eu quero fazer no Boston. E me contou tintim por tintim. E falou assim, putz, eu queria o seu voto de confiança, eu gostaria que você ficasse no Boston, e se daqui a 6 meses eu não cumprir o que eu estou falando, eu te arrumo emprego em outro lugar. Você topa isso? Eu falei, puta, Marcelo, gostei do seu plano, topo. Aí ele falou, então agora vai começar a parte mais difícil. Eu falei, como assim parte mais difícil? Ele falou assim, ó, lá fora, tem 200 caras que pensam igual a você e não vão vir falar comigo. Era 1 para convencer 200. Agora nós somos 2 para convencer 199. E, na verdade, o Marcelo virou meu pai, ele que, com toda a minha evolução, meu crescimento profissional, e foi com ele, e eu acho que isso é uma coisa assim, maravilhosa. São coisas que a gente de vez em quando encontra, né? Acha que é um buraco na frente da gente e aí a gente acaba fazendo. Então aí o que eu tiro daí, né? São valores do dia a dia aqui da escola, que é o valor da humildade, da franqueza, da confiança, da disponibilidade. Então, são todos esses valores que a gente vai, que se a gente tiver, né, então aí eu digo para os nossos alunos que se a gente tiver essa vontade, essa determinação, esses valores, a gente vai longe. Depois daí, aí é história de sucesso, não vale a pena fazer. Eu saí do Boston, montei uma empresa, fui comprado pelo Itaú, fui sócio fundador da Quineia, consegui vender a minha participação na Quineia, estava aposentado e vim parar aqui na escola. Mas aí não tem são coisas que eu acho que eu plantei antes, o sucesso depois, e aí eu vou contar até para os alunos, eu ganhei muito mais dinheiro depois do que dessa parte que eu contei, mas é muito baseado nesse começo, né? Então esse começo é que me deu oportunidades. Então essa é um pouquinho da minha história. Eu nem gosto de contar a história do final aqui, porque aí é a história de falar, puta, foi bem, deu sorte, criamos uma empresa, ela cresceu, conseguimos vender, mas o começo é muito difícil. Os nossos alunos aqui estão bem nessa fase de entender como se inicia na carreira. Bom saber um pouquinho dessa história, é bom que, né, a gente tem uma base, né, precisa, né, dessa base para poder crescer, não tem jeito, né. E aí eu tô vendo aqui, ó, que o Banco Original, ele conquistou a 3ª colocação no prêmio Valor Inovação Brasil 2021, que foi realizado pelo jornal Valor Econômico. E nessa premiação foram ranqueadas as 150 empresas mais inovadoras do Brasil. E no ranking da categoria bancos, o Original foi o único banco digital que entrou nessa lista.
Essa premiação, ela reforça um valor do original, que é a inovação. E trazendo isso para a Academia Original, alinhado com o compromisso de preparar futuros gestores financeiros, como que a inovação se faz presente nessa trilha formativa dos estudantes? Tá. Vamos falar um pouquinho primeiro do Banco Original, né? O Banco Original, até pelo nome, né, original, por que que é original? Porque é o banco que foi o pioneiro em termos de abrir contas digitais, contas à distância, né? O que que aconteceu? Puxa, na época eu lembro bem aqui, né? Eu não estava aqui no banco, mas eu lembro que a briga com o CVM, com o Banco Central, com o Conselho Monetário Nacional, de poder fazer uma assinatura digitalizada, que não precisava a pessoa aparecer na frente do gerente da conta para assinar. Então, isso eu acho que o original nasceu original. Então, nasceu inovador. Então, é razoável a gente esperar que o original esteja sempre na ponta. E para um banco que nasce inovador, né, ele tem que se manter inovador, porque a concorrência vem atrás, vem pedindo, vem atropelando, vem copiando. Então, o original sempre tem que se tá fazendo coisas diferentes. Então, ao longo desses anos todos, você vê que o original tem ganho essas premiações sempre. Por quê? Porque ele sempre tem que se manter inovador. Ele foi criado para quebrar paradigmas, né? Então, isso é muito importante da gente ter no original, né? Você me perguntou, né, assim, o que nós queremos dos nossos alunos, né? Puxa, o que eu quero dos alunos mesmo é que eles sejam curiosos, que eles sejam atentos ao que está acontecendo em volta, que eles se liguem, que eles consigam ligar o que eles estão vendo com uma oportunidade, com uma aula, com o trabalho com a aula. Então, esse relacionamento eu acho super importante. Eu quero que eles não sejam bitolados, eu quero que eles sejam generalistas, mas eu quero que eles sejam generalistas sem serem superficiais. Então, esse é um ponto. Normalmente a gente tende a ser generalista, acha que isso é superficialidade. Não, precisa ir atrás, quando você se interessar pelo um assunto, ou esse assunto for interessante, tanto profissional como estudantil, aprofundar nesse assunto, pesquisar esse assunto. Então, não ser superficial, né? Então, o que a gente monta umas aulas? A gente monta algumas aulas de atualidades, porque a gente acha que os alunos têm que estar, né? Essas aulas a gente chama de conjuntura, né? Então, a gente discute conjuntura, o que está acontecendo, qual é o assunto da semana. Quer dizer, eu também não quero um aluno alienado, só preocupado com o trabalho. Ele tem que ter uma visão, porque as outras coisas dão oportunidade, dão criatividade para eles desenvolverem no trabalho, né? A outra coisa que eu vejo aqui, que é uma coisa que a gente discute muito, a geração, né? Eles precisam de um pouco de soft skills, eles precisam de coisa de psicologia, eles precisam coisa de entender o outro, né? Nós vamos dizer, essa geração é uma geração cada um por si, então eles falam e não acham que o outro está entendendo. Eles precisa de empatia, né? De empatia. Então a gente tende a estar trabalhando isso. Do outro lado da tecnicidade, é muito fácil a gente dar. A gente tem aqui dado as aulas técnicas, e aí eu vou dizer para você assim, essa parte, por incrível que pareça, é a mais fácil da gente estar fazendo. Então, essa coisa de ter um pouquinho mais de empatia, de conseguir entender que o outro está numa fase não muito boa, que aconteceu alguma coisa em casa ou no trabalho, entender as pessoas. Então, essa coisa dos soft skills, para mim, é uma coisa muito importante para complementar o que eles estão vivendo na área profissional. Ai, legal. Eu concordo plenamente, né? Tudo parte da empatia, tudo parte daí. Se não for assim, é muito difícil. Para todos.
Tá, e ainda pensando em trilha formativa, como a Academia Original prepara esse futuro tocador de negócio, considerando tanto conhecimentos necessários já vindos do modelo tradicional do mercado financeiro, quanto uma formação mais específica e aderente ao universo digital? Tá, o ponto mais importante aqui que eu acho que é a grande vantagem da Germinare, é colocar os alunos em contato com líderes. Né? Quando eu contei a minha história, com 17 anos, 18 anos, eu não conhecia ninguém, né? Exceto aquela roda de amigos. Eu nunca tinha até ouvido falar de grandes empresários. Na época nossa era Antônio Hermínio de Moraes, né? Mas se você cruzasse com Antônio Hermínio de Moraes na rua, eu não saberia quem é, eu nunca tinha escutado a opinião dele, um Jorge Paulo. Né? Então, a grande vantagem da escola, e isso a escola nos permite, é colocar esses alunos em contato com essas lideranças. Né? Nós não precisamos nem sair da escola para isso, né? Eu estou conversando com vocês aqui, provavelmente o Rodrigo, o Paulo, o João, o Raul vão vir conversar com vocês. Então, vou dizer, gente que né, já passou, já ganhou algum esforço e já consegue passar alguma coisa para eles. Mas mais do que isso, no próprio grupo, a gente tem muito espaço para trazer líderes do grupo, presidentes de empresa. Então, esses alunos estão sempre entendendo o que está acontecendo nas empresas. E o fato é super legal da gente trazer essas pessoas, e assim como eu mudei de engenharia civil para analista de sistema, para ir para o mercado financeiro, as pessoas passaram por isso, né? A semana passada nós trouxemos aqui o Zanata, começou com boi, hoje toca uma empresa de energia. Então, eles entenderem que eles têm que estar preparados para as mudanças, né? Então, isso é uma coisa muito importante, eles estarem preparados para a mudança. Né? Então, por exemplo, o universo digital que a gente vive hoje na verdade, nada mais é do que uma mudança. Né? Então, essa adaptação é muito importante para eles terem. Então, a gente dá esse apoio para ele técnico, então a gente pede para eles fazer uma programação, estudar UX, uma metodologia de resolução de problemas, né? Então isso tudo a gente faz, mas o mais importante mesmo é eles terem a noção que aquilo que eles aprenderam serve muito para algum momento, mas que eles vão ter que continuar sendo curiosos, continuar aprendendo. Vou dar um exemplo para você. Todas as linguagens que eu aprendi de programação, nenhuma é usada mais. Então, na verdade, não adianta a gente se apegar, eu sou um ótimo programador de uma linguagem, né? Elas mudam, elas evoluem, então, vamos dizer, é muito mais a gente entender que a mudança, né? Vamos dizer, que eles estejam preparados, tá? Para a mudança, porque se eles estiverem preparados, isso é perene. As coisas técnicas, elas não são perenes, elas vão precisar de mudança. E a outra coisa, que é um dos valores aqui da escola, é disponibilidade. Quando a gente está disponível para aprender outra coisa, né? E quando eu chamo de disponibilidade, não é disponibilidade física, não, é disponibilidade mental, né? Por que a gente gosta de jovem? Porque normalmente o jovem tem mais essa disponibilidade. E nós, mais velhos, temos que brigar contra isso, né? Brigar contra o nosso intuito, mas tá aberto, estar disponível para aprender coisas novas e estar disponíveis para entender momentos diferentes. Então esse é o ponto que a gente vai vendo aí com os alunos. E você podia contar um pouco sobre a relação entre teoria e prática na Academia Original e como isso contribui para a formação de um futuro tocador de negócios? Poderia sim, né? Na verdade, assim, a gente está... esse é o primeiro ano que a gente tem alunos no original, né? Foi criada as academias o
o ano passado, no final do ano passado, a gente começou com os alunos a estagiarem no banco, então é a primeira turma, apesar de terem alunos de primeiro e segundo ano, hoje basicamente eles fazem a mesma coisa, tá? Então, o que nós estamos usando eles, né? Como é que nós estamos usando eles? Primeiro, ouvindo eles. É muito interessante a gente estar ouvindo e entendendo o que a gente deu aqui em sala de aula, né? O que a gente tentou dar de experiência profissional e o que eles começam a sentir lá dentro do próprio banco, né? Claro, nós temos um problema, né? São alunos maravilhosos, então são alunos que conversam muito bem, que falam muito bem, então a empatia que eles conseguem no primeiro contato no banco é demais, né? Então, mas isso é um risco, né? Por que eu chamo um risco? Porque as pessoas tratam como um bibelô, como, nossa, eu adoro esse menino. Não, você tem que adorar esse profissional, você não tem que adorar essa criança, né? Muitas vezes a gente vai no banco e eles até falam isso. Passou, né? Acho que essa fase está passando. Então, o que a gente conversa com eles? A gente conversa com eles para entender para onde a gente deve direcionar, para onde a gente deve caminhar, né? Com as aulas, com as discussões aqui dentro da escola, para tentar antecipar o que eles estão encontrando nas áreas profissionais. Então, esse é o primeiro ponto importante. O outro ponto importante é sentir como é que eles se sentem, aonde eles se incomodam, aonde incomoda aquilo. E aí isso a gente está tendo uma ajuda, né, muito legal aí da área de RH do banco, de uma parceria deles estarem nos passando o que é o dia deles lá, a gente compara com o que é o dia a dia deles aqui na escola, e aí a gente vai conseguindo bater um papo, querendo descobrir aonde tem gaps para a gente estar cobrindo esses gaps. Claro que são gaps técnicos, são muito fáceis de serem cobertos. Gaps pessoais são um pouco mais difíceis. E, como tudo na vida, tem alunos espetaculares em algumas habilidades e tem alunos que têm um pouquinho menos de facilidade nisso. E o duro é que esses que têm extrema facilidade não percam a humildade. E aqueles que tenham um pouco de dificuldade sejam abertos para isso ter trabalhado. E aí o outro ponto super importante, né, é que esses gaps que às vezes tem, podem ser cobertos por eles mesmos, né? Quer dizer, um pode ajudar o outro. Então essa coisa, e isso é bom porque esses meninos estão juntos, eles não são só colegas de trabalho, eles são amigos, então a gente consegue fazer e detectar isso e se a pessoa estiver aberta para ser ajudada a cobrir esse gap, com certeza naquele círculo de amizade e que agora está virando um círculo profissional, ele tem bastante conteúdo para se apoiar e evoluir. Conteúdo é a base, né? É a base. Então, essas coisas, essas habilidades. E aí, quando eu digo habilidades, são habilidades de todos os tipos, né? Então, eu acho que isso acho que a escola está indo muito por esse caminho e é o que me agrada bastante. Ai, que lindo. É lindo escutar isso. E eu queria saber, vamos partir então dessa parte do conhecimento aí. Existe algum livro, algum filme, alguma série que você considera relevante aí para a formação e que você gostaria de recomendar para os estudantes? Eu já recomendo, né, nos bate-papos com eles. Claro que às vezes a gente indica um mais específico para uma situação e tal. Mas a escola é muito boa para lidar com livros técnicos, né? A gente está sempre discutindo, né? Isso é discutido nos finais de ano, que livros que a gente vai botar
para eles, tal. Mas eu queria sair um pouquinho dessa só da área técnica, e tem um livro do Noah Gordon, que chama O Físico, é um clássico esse livro, né? Que é um pouquinho da história da medicina. E aí eu gosto desse livro porque é o livro da insistência. Imagine eu abrir alguém, né, na Idade Média, né? Quer dizer, isso era considerado um pecado, coisa. Quer dizer, então, toda essa gana, essa vontade de aprender, essa vontade de ajudar, então é claro que é um livro histórico, tem toda uma coisa, dá para aprender bastante de história, mas o que me mostra nesse livro é a perseverança, é a vontade de ajudar. Então, é um livro que eu recomendo para eles. Tem um outro livro que é até um pouco mais religioso, mas eu não gosto de olhar ele pelo lado da religiosidade. Ele foi escrito por se chama José Maria Escrivá, né? É um espanhol que foi até santificado agora nos últimos anos, faz 3, 4 anos, chama O Caminho. É um livro muito simples, é um livro que é de bullet points. São 999 bullet points. Claro que, vamos dizer, dos 999 eu jogaria uns 800 fora, mas tem uns 100, 150 ali que são muito importantes, são as coisas do dia a dia, são as coisas, quando é inevitável, faz-se, não fica argumentando, aprenda a dizer não. Então, são coisas desse tipo que eu acho que na idade deles é importante eles estarem tendo um contato. Eu não quero entrar muito em religiosidade, porque ele tem que ser amplo, ele tem que ser de todas as religiões. Então, esse livro é um livro que quem me deu esse livro para ler foi um padre que eu jogava futebol, eu gostava de jogar futebol, né? E jogava futebol com um padre, e eu não acreditava que o cara era padre. E aí, né, um dia, depois do jogo, do vestiário, ele me deu esse livro de presente e eu guardo, é um livro de cabeceira. De vez em quando eu dou uma lidinha, um livro não precisa gravar tudo, mas de vez em quando eu falo, puta, tem alguma coisa lá que eu lembro, aí eu vou procurar e me esclarece. Então é um livro que me ajuda de vez em quando a fugir daquele cotidiano, né? Então, eu acho que esses 2 livros, eu acho que seria legal eles lerem. O Físico é um pouquinho maior, um pouquinho mais grosso, O Caminho é muito fininho, é um livro para dar para ler num final de semana. E você tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Alguma mensagem que você gostaria de transmitir? Eu gostaria um pouquinho pessoal, né? Eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade, né, de estar numa escola, né? Aí eu também vou contar um pouquinho uma passagem pessoal, quando eu estava saindo do mercado financeiro, né, que eu tinha vendido a Quineia, tinha montado uma nova asset que chama Ética, mas na verdade, eu vendi a Quineia para sair fora do mercado financeiro, mas eu tinha muito medo, eu não achava que existia vida fora do mercado financeiro, né? Então eu falei, vou procurar uma ajuda, eu fui num psicólogo, durante 1 ano e meio eu fui lá, e o cara falava, tem vida? Eu falava, você tem certeza? Né? Ele falava, não, tem vida, né? Então, essa guinada eu queria agradecer muito a oportunidade que o Joesley me deu, agradecer muito a oportunidade que a Maria Odete me deu, né, a gente entra aqui, a gente sabe muito pouco de pedagogia, né, então a Maria Odete é uma luz aqui para a gente, e agradecer muito aos alunos, né? Esse contato que a gente tem com uma... Né? Eu tenho filhos de 27 anos, né? Minha filha mais velha tem 27 anos, quer dizer, eles têm quase a idade para ser meu neto, né? Então, mas a troca com eles é maravilhoso. Então, eu queria deixar esse agradecimento para eles, por tudo isso, né, que a gente teve de novidade, né? Eu acho que eu rejuvenesci uns 30 anos aí editando com eles, né? E, na verdade, por que eu agradeço?
porque na verdade eu voltei a ter uma coisa que eu não tinha fazia alguns anos, que é a vontade de que o domingo acabe. Para a gente chegar aqui na escola, chegar na segunda-feira, implementar algumas coisas, né? Alguma coisa que você teve uma ideia quando estava tomando banho, uma ideia quando estava conversando, uma conversa descontraída com os amigos, que você teve um sonho. Então você chega àquela vontade de que termine logo o domingo para chegar à segunda-feira, para você tentar implementar algumas coisas para ver se elas vão realmente dar certo. Então, esse muito obrigado. Um pouquinho da minha trajetória aqui de coisa, não sei se ajuda muito as pessoas, mas gostei muito até de estar batendo esse papo com vocês. Com certeza vai ser de muita ajuda, eu tenho certeza absoluta disso. E eu gostaria de deixar aqui também, né, os meus agradecimentos a você por ter dedicado um pouquinho do seu tempo para vir aqui falar um pouquinho sobre você pra gente. E aqui nós encerramos o nosso podcast de hoje. Então, se você gostou do podcast de hoje, não deixa de dar uma olhada nos vídeos anteriores, tá? E se liga pro próximo. A gente se vê!